Forza Motorsport is back. I'm Dan Greenwald, GM of Motorsport, and I'm joined by Chris Sasaki, Creative Director at Turn 10. Forza is known for its photoreal beauty and state-of-the-art immersion. Agora acho que foi. Built from the ground up to showcase the Xbox Series X and S consoles, including techniques like real-time ray tracing on track. This is the most technically advanced racing game ever made. Eu acho que agora foi. Vem aí, vamos dizendo aí se tá tudo ok. The all-new Forza Motorsport. Welcome to Maple Valley. This track has been a fan favorite since the original Motorsport launched back in 2005. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day brings Maple Valley to life in stunning detail. Acho que agora foi, né, rapaziada? What you are seeing is an in-engine gameplay galera, é isso que acontece. Camera with no cuts. Let's jump in with the M8. Agora tá indo, né? Voltou melhor, né? We've completely overhauled the driving experience. É isso que acontece nas melhores famílias, cara. Porra, eu fico muito bolado com essas coisas, cara. Eu fico muito bolado com essas coisas, cara. Ele ainda tá dando umas pequenas travadinhas, né? Mas nada grave. Everything you see is new and has been captured with photogrammetry and 3D material scans. Advanced rendering and procedural generation techniques. Meus amigos, é por isso que eu vou dizer pra vocês que, cara, é sempre muito importante. Não, ainda não, olhando. Já começou? Acho que ainda não, né? Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui de olho, não, ainda não. Tô com um olho no peixe e outro no gato. The grass, rocks, 3D vegetation, skies and clouds. They all demonstrate a generational Tô com um olho no peixe e outro no gato, mano. Let's advance time again. Mas, cara, desculpa aí todo mundo aí, tá? Por ter que ter parado a live e voltar assim, já um monte de gente, já perdi um monte de gente aí, mas beleza, vambora. Eu tinha esquecido uma configuração, cara, mas isso é bom porque é aprendizado também. E na moral, cara, esse apoio que vocês me dão como membro, assistindo meus vídeos, todo comentário que vocês fazem, os likes que vocês deixam, vai ser bom pra mim, mano, porque pra ir melhorando a qualidade das minhas lives, sabe? Eu quero entregar sempre um conteúdo da hora pra vocês. E questão de tempo até a gente chegar lá. Mas papo reto, esse jogo aqui tá lindo demais, cara. É claro que a gente acaba se encantando mais geralmente pelo Forza Horizon, né? Porque realmente lá tem algumas coisas bem diferentes, né? Mas porra, cara, Forza Motorsport também é animal, cara. Multiple tire compounds and new depth in car building create the ultimate racing playset. Advanced materials and shaders paired with ray tracing. Eu preciso de uma plaquinha nova de vídeo, cara. Que eu tô streamando aqui só com o vídeo integrado do meu processador. Ele que lute e eu também. Tá bonito, tá, né? Car damage is a racing reality. Falta pouco, rapaziada. Salve, salve, Rubens. Pô, essa cena aqui, esse slow motion aqui é de respeito, né? Papo reto. Esse aqui valorizou a cena, os gráficos. Pô, olha isso, pô. A textura do chão, gastada ali das batidas na lateral do carro, as faíscas. Mano, isso é Forza Tech, meu querido. Cara, é a Forza Tech, mas eu acho que a Forza Tech eles vão atualizando, né, com o decorrer do... Olha só, pô. Nossa senhora, mano. Isso é muito absurdo. Se tem algum jogo que usou todo o poder do Xbox Series X, cara, eu acho que o mais próximo que deve ter chego agora de usar o poder dele, mas também não posso usar isso de exemplo porque é
é um CrossGen, é o Forza Horizon 5, que também é muito bonito. Tem o modo performance e o modo qualidade lá. Mas eu ainda acho que nenhum jogo ainda explorou 100% o potencial do Series X. Geralmente isso acontece da metade pra frente da vida do console, né? Então acho que ainda é prematuro, assim. A gente ainda não viu ainda mesmo os jogos assim no seu potencial máximo. Deixa eu deixar ele em loop aqui. Deixar rodando aqui de fundo aqui. Eu acho que nenhum jogo ainda conseguiu fazer isso, sabe? Mas é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo até... Daqui a uns... Cara, o próximo ano é que os jogos vão começar a vir brabo, assim, pro Series X mesmo. Aí eu acho que é onde... Porra, é sempre metade pra frente da geração que a gente consegue enxergar os jogos mais otimizados, explorando o melhor da plataforma e tal. Acho que só nessa parte. Mas não... Mas deixa eu ver, esse ano a gente tem Starfield, que pelo tamanho do jogo, ele deve estar puxando bastante para eles conseguirem otimizar também. Mas ainda assim não vai ser um jogo que em termos gráficos ele não é nem a proposta do game, né? É um jogo tão grande que também se eles quisessem ter gráficos ultra mega realistas com todas as texturas e tudo mais ali e tal, eles não iam conseguir fazer rodar num Xbox Series X. Nem nenhum console, só em PC aí, Master Racer. Aparentemente Hellblade 2 pode ser esse jogo. Eu acho que sim, mano, graficamente falando ele vai usar sim. Até porque a Unreal já é uma plataforma, já é uma engine, aliás, que te permite isso, né? Eu gosto muito de ver, cara, o trabalho do Pasquale Sionti, que ele é artista que já estava trabalhando um pouco na The Initiative, trabalhou no Hellblade 2 e ele estava trabalhando também no Fable. E eu vendo, assim, alguns exemplos do trampo do cara, é absurdo, cara. Vai ter que jogar em cloud o Starfield. Eu quero ver qual vai ser o milagre que eles vão fazer pra esse jogo, cara. Pra ser sincero, eu tô bem curioso. É capaz desse jogo aí, tipo assim, tu tem que desinstalar todos os teus jogos do Xbox Series S pra deixar só Starfield. Starfield, quanto que ele tem? 400 GB. Já pensou Starfield com 400 GB? Tu tira tudo do teu Xbox Series S. É verdade, o Motorsport ele é só pra nova geração, né, o gamer? Verdade. Tem esse detalhe aí também. Tem esse detalhe. Eu acho que ele vinha, né, só pra nova geração, não é? Ou eu tô enganado? Oh. Eu tô mal informado, né, pra caramba, né? Mas eu jurava que ele ia ser só pra nova geração. Cara, se o Warzone pega 150 GB e ainda não é muito grande, Starfield vai ter 4 TB. Por aí, pô. O Hellblade 2 eu tô botando essa fé também, que ele vai ser um jogo que ele vai conseguir demonstrar o potencial que um Xbox Series X tem em termos de render e tal e tudo mais. Esses jogos assim de nova geração, de um modo geral, eles vão ser bem grandes, né, cara? Eu acho até que por isso que a Microsoft também investe bastante no cloud, que talvez vai ser um recurso que mais pra frente vai estar sendo utilizado já, porque eu sei que ele tem processamento em nuvem, isso daí já rola desde o Xbox One, né? Já rola algumas coisas com processamento em nuvem quando está conectado. Então eu não duvido nada que isso também vai ser feito também nesses consoles de nova geração. Pois é, cara. Eu acho que talvez não tanto com os exclusivos, mas com os multiplataformas sim. Porque o que eu tava vendo, cara, é que os caras estão fazendo o seguinte: a gente vai pegar uma spec geral. Essa aqui é spec, o nosso jogo ele roda nessas spec. E os caras vão meter tipo assim, dane-se se vai rodar ou não, tá?
Ray tracing makes everything feel more connected. Cars reflecting onto other cars. Meu problema com 7 minutos, galera. Deixa eu ver como é que tá lá. Eu acho que o cloud pro Xbox Series S, especialmente, tem sido uma salvação mesmo, cara. Porque... Oh, Mike, que coisa! E aí, Mike, tudo bem? Valeu, mano. Obrigado aí pelo lockzão aí. Com olho no peixe, eu tô no gato pra ver as novidades, né? Obrigado, irmão, por prestigiar aí, por participar aqui da live. Então, o Gear HG, eu ainda tenho minhas ressalvas com aquela gameplay que pra mim pareceu quase como uma tech demo, sabe? Tipo assim, o nosso jogo ele tem esse nível de realidade e só que tipo assim, combate a gente não viu, é uma curiosidade que eu tenho. A gente viu bastante, tipo, pô, e tudo aqui no in-game, né? Tudo ali que é absurdo, né? Isso aí que é o mais louco, né? Aquela gameplay dos caras foi tudo in-game mesmo. Lá foi bizarro, animal. Mas é isso, né, cara? Eu acho que a Ninja Theory aí foi altas aquisição aí da Microsoft. Eu sei que a galera tá querendo comparar muito com God of War e eu tenho medo dessa comparação da galera, que o Hellblade 2 vai ser o God of War da Xbox. Porque eu acho que eles são essencialmente diferentes, né, cara? Tu tens um jogo mais soturno, mais denso, que é o Hellblade 2. E tu tens um outro jogo que é mais ação e aventura, que é mais coloridão. Ele te chama a atenção por ser mais... ter cores... que não seja tão mais... estilo, como é que eu posso dizer, aquele lado que fez o filme do Batman, do Zack Snyder, sabe? Parece que o Hellblade ele segue um pouco mais essa linha, sabe? Então eu acho que ele vai evoluir bastante coisa do primeiro jogo, mas eu não acho que ele vai ser tão distante da ideia do primeiro jogo. Acho que ele vai expandir toda a experiência, deixar o mundo um pouco mais semi-aberto, deixar o combate melhor do que aquele, porque combate os caras sabem fazer, afinal eles fizeram Devil May Cry, né? Então, combate os caras sabem fazer. Que eu acho que era o ponto fraco do primeiro Hellblade. Eu não gostava da... Para aquele jogo servia, mas eu ainda acho que para um jogo AAA assim, ele merece ajustes. 5 minutinhos, rapaziada. 5 minutinhos, já vai deixando, galera, assim, vou pedir pra vocês, ó. Deixa o likezão nessa live de agora, porque a nossa outra eu tive que derrubar por conta aí de problemas técnicos, mas já estamos de volta. Deixa o likezão que isso ajuda bastante a nossa live, a recomendar a nossa live aí pra outras pessoas. Então, por favor, deixa o likezão aí já pra mim na live aí, beleza? Que isso ajuda bastante. Exato, E o próprio Project Mara também, né, cara? Eles estão produzindo outros jogos, a gente tem que lembrar disso também, né? Tem o Project Mara também, que é o sucessor espiritual do Silent Hill. A galera tá pedindo Silent Hill a uma cota, né? Falando nisso, a gente não viu mais novidade, né, do novo Silent Hill, né? Desde que eles anunciaram lá. Eu fui jogar o primeiro Hellblade e gostei bastante, até do combate. Tu gostou do combate, Biel? Não, eu não digo que ele é ruim, tá? Não é esse o meu ponto. Eu acho que é um combate que, tipo assim, que cabe evolução. Assim. Que cabe mais elementos de RPG ali no jogo, sabe? Eu acho que ele tem espaço pra isso. Pô, cara, eu tenho que configurar tanto aqui o posicionamento do chat aqui. Deixa eu arrumar aqui o chat aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais pro lado aqui. Agora tem que... Eu fico com agonia que não tava alinhado ali. Depois eu vou configurar as cores. Os alertas ainda não... Cara, eu tô mais perdido que segue tiroteio aqui. E eu vou falar pra vocês, cara, eu tô ansioso e tô aqui toda hora também olhando, esperando um e-mail da cobertura de um jogo aí, cara, eu tô ansioso.
In Forza Motorsport, Opa, cadê que saiu aqui da tela aqui? Deixa Deixa eu tirar daqui. Cara, tá acontecendo uma coisa muito bizarra aqui na Twitch, que depois eu vou, pra não incorrer nesse risco aqui. Será, gamer? Ah, eles estavam com um papo desse. Na real, eles estavam com um papo de que a Tango podia apresentar um novo jogo nesse evento, né? Eu vi um papo desse. E aí, Kazuma, beleza? Pois é, sabe, cara? Sabe que uma vez teve um cara que falou assim pra mim: pô, eu acho nada... Não sei se foi você, inclusive. Falou assim pra mim: pô, eu acho nada a ver tu ter um canal de Xbox falando com o controle do PlayStation em cima do teu PC. Falei, pô, cara, é um controle de Xbox aqui, ó. Xbox One. Meu xodózinho pra jogar aqui os joguinhos no PC de vez em quando. E vamos ver, Orb. Com certeza a gente vai ver, mano. Com certeza a gente vai ver aí a TNT arregaçando nesse evento. Um minutinho, vamos pra lá já. Deixa eu fechar aqui, já vamos botar lá no... Já vamos botar aqui, pô. Fechei ali, mas ainda não foi. Vamos deixar já ali. Deixa eu deixar a música rolando aqui. Oh, vai começar. Deixa eu fechar aqui o Spotify. Vambora! Deixa eu diminuir a musiquinha aqui por enquanto. Essa musiquinha aqui é... Cara, vocês sabem assim que eu coleciono videogames, né? Então eu tenho alguns Play aí, o Play 1, Play 2, Play 3... Não, mano, eu não tô transmitindo na Twitch, não. Porque eu fiquei com medo de não dar conta. Eu fiquei com medo aqui de dar ruim na minha... $30 segundos! Agora vai, hein? Deixa eu botar aqui já. Vou acompanhando vocês aqui pelo celular. E vou respondendo também aqui, ó, no chatzão. Quem for chegando aí, deixa o like, hein? Vamos lá, Xbox, não decepciona a gente. Turnitei, Mojang. Let's go, champs. Opa. Pô, mais uma contagem regressiva. É o que? Inception isso? Contagem regressiva dentro de uma contagem regressiva? Tem um contador ali em cima. Pô, será? Pô, vamos botar essa meta aí, né, rapaziada? Seria uma boa, né? Uma plaquinha de vídeo aí mesmo da China. Eu até tenho que falar com o Brendol, que ele comprou uma placa... Uma RX 580 da China, cara. E eu não sei se deu bom pra ele, eu vou perguntar pra ele. Que pra mim, cara, dando o suficiente pra rodar 1080p aqui no YouTube pra fazer a transmissão, já vou estar feliz, cara. Porque nem isso eu consigo fazer hoje com o meu processador. Já pensou se acaba essa contagem, tem mais uma contagem regressiva ainda? Que daí é do estúdio que vai apresentar. Daí vai ser pisado. Opa! Deixa eu aumentar o volume. Galera, se estiver muito alto, vocês me avisem. Pelo amor de Deus, avisa no chat. Eita porra! Lá vem os bravos. Ih, vai ter anúncio da Tango, hein? Vai ter anúncio da Tango.
Eita, quem produz, hein? Porra, finalmente Xbox. Isso aí eu respeito, cara. Legal, gostei já, é sim, pô. Kicking Off 2023. Meu sonho era ser playtest, cara. Hello, I'm Dennis Reese, executive producer of Minecraft Legends. And today, we'd like to give you an insider's look at how we're building the PvP multiplayer experience for the game. Minecraft Legends is a new action strategy game set in a lush, dynamic world. It introduces epic storytelling, and you can form alliances with new and familiar Minecraft mobs to stop the invading piglins. Minecraft Legends will let you play the story-driven campaign as an online co-op experience together with your friends. And it will also feature a PvP gameplay mode where 2 teams with up to 4 players each works to destroy the opponent's team space. Oh. The game will support cross-platform play and online matchmaking. In order to create the best possible experience, we've partnered with Blackbird Interactive to develop the game. And it's been wonderful to see their commitment and focus on the Minecraft universe. It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. Here at Blackbird Interactive, we have a talented team of developers who are using our background in strategy games to bring a new and exciting experience to the Minecraft universe. We're super excited to share more details about PvP gameplay. There are some really cool features that make PvP unique. First off, players share their army and resources with their team. This means that individual players aren't able to win on their own. They must cooperate to be successful. Communication is really important, and you can sort of really tell the teams that gel together because they naturally form roles at the beginning of the game, and as soon as we start, you're off collecting, I start building. We have our favorite roles, but we change them up. Also, the world in PvP is procedurally generated, just like it is in campaign. This means that each PvP session is different than the last. That it's different every time you play, depending on how the map is generated, where the valleys are, the mountains are, where the secrets are, you know, where the towers are. Oh, shucks. In Minecraft Legends, the piglins are an ever-present threat, and this includes PvP. The piglins are on their own side. They're trying to kill both of you at the same time. So the opposing team is not the only thing you need to worry about. Beware of the piglins. In PvP, there's something for everyone. For players who like action, they can go attack the piglins or lay siege to the enemy base. For players who enjoy exploration, they can search the world to find resources for their team, hidden treasure chests, or scout the enemy base. Gathering resources to help the team out, that's super important. But whenever I get into a PvP match, the first thing I try to do is to track down the Regal Tiger. It's my favorite mob to ride because it's really fast, but it's also really cute. For players who like building, you can spend your time building defenses and upgrading your base, because soon enough your enemy will attack, and you need to be ready. So the first thing I do when we start is everyone runs off. I open the map, see where the enemy base is. First thing I build is what we call an upgrade tower, where it allows you to build upgrades. So I place that at the back, away from the enemy. So I really pride myself in making, you know, impenetrable bases. Since the goal of PvP is to destroy the opposing team's base, defending your own base is really important. You have to start with a lot of walls, a lot of towers, and some gates. After that, you can just add whatever you want, freestyle with it. I like to add different layers of walls, so my opponents have to find their way through to my base, almost like a maze. And then once those walls are up, I like to actually hide my ice traps behind them to catch enemies off guard. When it comes time to finally take out the other team, my favorite strategy is to make a forward camp just outside the enemy base.
Then I get the biggest, strongest mobs I can as fast as I can and start sending them in. Then I can smash down the walls, take out their mobs, and claim victory. The real fun of PvP is creating a strategy, having a game plan, deciding how you think you're going to crush the enemy, and then all of a sudden the hosts tell you, the opposing team just built a redstone launcher. And you're like, I can't do my attack now. I've got to like build an anti-siege tower, which is an anti-air tower, to stop the redstone launchers. You just have to be constantly changing your tactics. And sometimes you're like, I have no idea what they're doing. And then you certainly find out very quickly. A while back, we had somebody on our dev team use a strategy where they built a bunch of what are called plank golems, which are archers. So they're very weak, but they do a high amount of damage. And he had 40 of them, and he just ran through our base, ran around our tower, and took out our entire tower with such a simple strategy. And that's why we still love playing it every day, because every game is different. You never know what's going to happen. A Battle of Middle-earth. Eu joguei pra caramba o 2 desse jogo. Inclusive, fiz donate pro desenvolvimento do terceiro, que era um estúdio, um desenvolvedor independente que ia fazer. Agora vai ficar um pouco melhor a minha voz, Biel. Vai dando a letra aí pra mim, se tiver muito... Se minha voz estiver muito baixa, vocês vão avisando, hein, galera. Então, o Dungeons é muito bom, cara. Eu adorei aquilo. Aí, agora, hein? Será que agora vai? E aí, melhorou o áudio, galera? Avisa aí pra mim. Hi everyone, I'm Chris Sasaki, and welcome to Turn 10 Studios. Woo! The team is hard at work bringing you the next generation of Forza Motorsport, built from the ground up to take advantage of the Xbox Series consoles. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, I'm joined by some of our amazing team members to show you how we are making it look real, sound real, and feel real. This is Forza Motorsport. Estão preparados? At launch, Forza Motorsport features over 500 cars for you to collect, race, and customize with more than 800 unique upgrades. This includes over 100 new to motorsport cars, the most modern race cars we've ever featured on our roster. Racing is violent. It's a battle on the racetrack. Man, isso vai the ser muito advancements louco. in our physics model are greater than Forza Motorsport 5, 6, and 7 combined. This makes our driving experience more fun and rewarding in the way the car accelerates, corners, and brakes. Our materials and shaders are built from the ground up at higher resolutions and optimized for a cutting-edge ray tracing experience. Our paints are sourced using a spectrophotometer to capture multiple data points of light behavior on a surface. This yields a paint model that has a much more realistic light response across color, metal flake, and gloss. Damage and dirt buildup is unique to each car. It's now contextually aware and more localized. We simulate paint thickness, chipping, and directionality. Dirt accumulation is more realistic, gathering more in the low-pressure areas like recesses and alcoves. These innovations tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. This is our best-sounding Forza Motorsport ever, and the first to be mixed natively for immersive audio formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level of sonic depth and authenticity for our players. Modifying car parts like your exhaust and turbo change the car sounds in Forza Motorsport, just like it would in the real world. Every car now has a variety of sound possibilities based on the parts you've installed.
Hardware-accelerated convolution reverb accurately reproduces how sounds in Forza interact within an acoustic space, dynamically adapting to its surroundings and creating a realistic and detailed soundscape. New features like our regional track announcer system and improved tire and suspension audio bring a new level of realism to the game. Caraca, Hear Forza Motorsport like never before. Every tire squeal, every engine, lap after lap. Caramba, mano. Forza Motorsport launches with 20 environments, built from the ground up for this generation. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as 5 all-new to Motorsport locations, including our first in South Africa, Kyalami. We capture our environments to an incredible level of detail. When we reference a track, our team comes back with over 3 terabytes of highly detailed photogrammetry and laser scan data. Nossa Through the power of the Xbox Series consoles, we're able to use this data to draw up to 10 times more detail than previous generations. You'll see lush trees, dense grass and overgrowth vegetation, animated track life, physically based lighting and volumetric fog effects, and a fully procedural cloud system that evolves organically. Tracks look alive, sound alive, and feel alive with cutting-edge visuals and crowds. Não, esse aí só vai ter pra nova geração, acho que no One talvez consiga jogar no via cloud, né? For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving racing experience where no 2 laps ever look the same. Pois é. Meanwhile, dynamic track temperatures, wet driving surfaces, and rubbering in ensure that no 2 laps ever play the same. Também tô empolgado pra Redfall, amigo. I love the detail our talented team of artists have built into Kyalami. Fast forward to night, and the vista is truly breathtaking. You can see the distant light glows of the city, a beautiful visual touch. Mano, Even realmente, the Kyalami velho. logo itself creates visual impact Aumenta absurdamente a imersão, aqueles detalhes que estão lá distante no horizonte, ali tu consegue ver a luz da cidade. We're rendering all our environments in 4K at 60 FPS with real-time ray tracing on track to create true-to-life reflections on all smooth mirror and flat glass surfaces. Cara, será que o S vai mesmo? With the incredible detail and rendering features of our track environments, Forza Motorsport is truly a generational leap ahead with unmatched visual fidelity and authenticity. Isso é uma coisa que vai, Forza Motorsport is back, and it's our most comprehensive game ever, with over 500 cars and 20 environments, with more new race cars than ever before. You can experience all of this in our incredible new online racing mode and in our all-new car-building-focused single-player career. We cannot wait for you to get your hands on this incredible game. Agora vocês estão entendendo porque Forza é Forza, né, cara? A gente, tipo assim, o jogo de circuito fechado, geralmente ele te dava uma certa sensação de imersão ali no jogo, pela jogabilidade e tal. Mas pra gente também que tá jogando, que tem uma visão mais distante, ao mesmo tempo, tu poder olhar o horizonte, toda a ambientação do jogo faz muita diferença. E os caras se preocuparam até nisso, cara. Até com a tinta refletindo nos materiais ali. Cara, isso é bizarro, cara. Que trampo foda, mano. Chegou a Tango. That's me. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard. Eu também acho. Louco pra ver o monstrinho aí em ação com esse jogo. Music player in my chest. It's powering up my new robot arm. Whoa. It's making everything sync up with the beat. Let's rock. This is awesome. Isso aí é Sunset Overdrive-like. What in the hell am I looking at? The name's Chai, not Defect. Is this the guy? We'll take down this company, one boss at a time. Just so you know, they're insane. Mano, esse é o nome do jogo da Tango.
Hi-Fi Rush. Aí, meus queridos. Aí, ó. Cadê os choques? Hi-Fi Rush. Future, Rockstar. Mano, ele tem uma atmosfera bem Sunset Overdrive, cara, na moral. Thank you for all your support over the years. Não é a mesma coisa. And I'm John Johannes, director on Hi-Fi Rush. Chill out. It'll be fine. Our core. まあね、このゲームを僕が作ってたらもう全然違うゲームになったと思う。だけどこういうゲームがね生まれて本当に良かったね。So everyone thinks of us as putting out horror games like The Evil Within or spooky games like Ghostwire Tokyo, but this is clearly something totally different. And if this game hasn't already leaked, fingers crossed, we hope it's a pleasant surprise. Let's have some fun. まあ僕はね、本当に新しいものができて未だにワクワクしてるよ。お、でもチームもみんなそう思ってますよ。So we've been waiting for this for a long time. So let's jump in and explain exactly what Hi-Fi Rush is. Hi-Fi Rush is a rhythm action game. So it's a bit of a twist on your traditional action game. Here, your moves and attacks help create a living soundtrack. That means all your flashy moves, stylish and devastating combos add a layer to the music. The more you flow with the beat, the better you can connect your attacks and abilities. Mas já tem esse jogo, né? You are in total control during combat, but everything you do syncs up like an awesome music video. That's Hi-Fi Rush. You play as Chai, a wannabe rock star and victim of a weird corporate experiment that lets him sense the rhythm of the entire world pulsing to the game's soundtrack. Legal, pô, mas jogar é interessante, pô. Eu vou jogar esse jogo sim, mano. As you can see, the beat moves the world around you, and it's the key to combat. You looking for me? Your attacks will automatically sync to land on the beat, making Hi-Fi Rush a super easy game to start playing. However, attacking on the beat leads to combos that end with a musical countdown we call a beat hit. Think a big cymbal crash at the end of a drum solo, like this. Landing beat hits unleash a combo finish that adds unique musical flair and high damage attacks. And the crowd goes wild. Chai, chai, chai. Vamos ver, né? Importante, se ele for divertido, acho que todo o resto vira secundário. Anyone see the guy that did this? How about we see it all in action? Bring it on. You're never restrained by the music. Tá legal a ideia jump, do jogo, dodge, parry, and attack whenever you want, using whatever attacks you want. It's not about mashing buttons. Eu também gostei, cara. Achei que Key ficou here is maneiro feeling até. the beat. Mano, que da hora, velho. Your progress isn't blocked by missing the beat, but you get rewarded musically and mechanically for staying in rhythm. When we say everything moves to the beat, we mean it. Enemy attacks, cutscenes, dangerous obstacles, you name it. It all syncs to the music, creating an ongoing jam session of a game. Eu também acho. To help out is 808, your robot cat companion who literally hovers over your shoulder and helps you find that rhythm. But we also have visual guides to help you even more. Saiu da zona de conforto, assim. Eu acho também que é sempre bom, assim, eu acho até que uma característica da Microsoft com relação aos próprios estúdios é dar essa liberdade criativa, né? Permitir que eles façam projetos que eles queiram também. Isso não tá com cara de ser um jogo encomendado, tá com cara de simplesmente ser um jogo que os caras quiseram fazer, velho. We've got work to do. Chai will team up with unlikely allies to expand his repertoire of moves both in and out of combat. There's Peppermint breaking barriers and juggling enemies, along with Macaron smashing enemy armor and knocking back enemies.
Tag teaming with Chai's partners and attacks opens up huge possibilities for dynamic combos and over-the-top action. Aquele joguinho sessão pipoca, né, meu querido? Ela vai lá, joga, se diverte, vai pro próximo, tá sempre ali. The extra help is handy. Aquele comfort game pra te jogar sempre com a galera de vez em quando. Acho que esse jogo vai ser maneiro. Corporate headquarters, where everything is trying to take you down. You and your partners have a singular goal in mind. Taking down the bosses and vai ter outros technology. personagens também. Besides wanting to erase Chai for being a defect, it seems they've got something a little bit more sinister on their corporate agenda. You'll fight through each department to take them all on, each level with their own musical spin on the rock genre. And then we have a showdown. So let's get ready to crumble. Boss battles are climactic set pieces, varying from straight-up fights and musical minigames to chase sequences. Custom choreographed to licensed music from amazing artists. O ruim vai ser direitos autorais, né? Hi-Fi Rush is like nothing we've made at Tango before. Pra fazer live disso. And we think it's like nothing you've ever played before either. Vou ter que ver como é que vai funcionar se é uma versão totalmente nova daquelas músicas. Satisfying to play. Porque só na última live eu tomei 64 avisos de direitos autorais. Eu não quero dar esse mole, né, mano? Hi-Fi Rush. もしね、ハイファイラッシュでお客さんから怖いって言われたら、俺もう死んじゃうかも。まあ他にもびっくりさせることあると思うんだけど、例えば猫とか撫でれたりするの。いや、それは当たり前でしょうね。いや、でももう一つのサプライズはありますよ。オッパ。まあこれはジョンのゲームだから、ジョンからどうぞ。So, not only were we super psyched for you to play this, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. Not a demo, full game. Seriously. It launches on Xbox and PC a few hours after the show, and yes, it'll be on Game Pass as well. Já bota pra baixar aí, rapaziada. Caraca, mano. Aí sim foram brabo agora, hein? Respeitei, hein? Finalmente um jogo que não anuncia hoje pra gente ver nunca mais. You looking for me? Já baixa, rapaziada. É nóis que voa. Mind if I join? Caraca, que animal, velho. Putz, eu devia ter deixado o meu controle do Series S aqui, cara, pra eu já ir botando pra baixar o game. Eu achei que a surpresa ia ser o Ghostwire Tokyo já liberado pra jogar mais. You're going out with the trash. Here's your Project Armstrong Pass. Pô, mano, eu não tenho como competir com vocês porque eu vou ter que gravar os vídeos de amanhã, de quinta, de sexta. E eu não vou fazer vídeo, não sei se eu faço vídeo de tudo de uma vez só e dou detalhes melhores depois. Vamos ver como é que vai ser. Agora chegou a vez da Zenimax. The Elder Scrolls Online. Welcome to Hunt Valley, Maryland, and the headquarters of ZeniMax Online Studios. You just saw a cinematic teaser for the Elder Scrolls Online's next chapter. I'm pleased to reveal ESO Necrom, which will launch in June and is shaping up to be one of the best updates to the game ever. If you watched the teaser closely, you saw that Necrom will include one of the most requested features in ESO, a new playable class called the Arcanist. It's only our third new class since launch, and we know you're going to love it. The Arcanist wields magic influenced by forbidden knowledge and has unique abilities never before seen in this world. Of course, the experience of exploring a new area of Tamriel is the heart of every ESO chapter. Necrom will unfold in Eastern Morrowind, not seen in an Elder Scrolls game since 1994, where you will meet new characters and enemies, reunite with some old friends, and explore a story based around the return of a well-known Daedric prince you just might remember from the Dragonborn Skyrim DLC. For those of you new to ESO, we release a new expansion called a chapter every year.
Chapters are essentially standalone games in ESO that let you adventure in a new region of Tamriel. But you don't have to wait for the Necrom chapter to jump in. We've got so many amazing experiences you can enjoy right now. If you love games like Skyrim and Oblivion, you'll feel right at home amongst the thousands of stories unfolding across every region in ESO. And as anyone who's played a classic Elder Scrolls game knows, it's all about those feelings when you're fully immersed in the world. Remember that feeling when you first encountered a dragon? We've got an entire province that's overrun by dragons. Or questioned if you were capable of taking down a frost troll in Skyrim? Try it for yourself in ESO. What about the moment you visited a city in Morrowind that was built inside the shell of a giant crab? Já, mano, já valeu. For the Oblivion fans out there, how about another chance at taking on the colossal Daedric Prince, Mehrunes Dagon? Just like any single-player Elder Scrolls game, you can have a blast simply by following the main questline. Or seek out lore and learn more about the world. Ninguém deu nada pra Tango hoje e ela entregou tudo, meus amigos. Go fishing. Decorate and furnish your home. Customize your character. Play it like an action RPG. And when you're ready, you can easily engage in one of the best open-world PvP systems. Run dungeons co-op with your friends for great loot. Or just join a guild to chat with others. The possibilities in this virtual world are endless. New players will immediately feel right at home because our community is one of the most, if not the most, welcoming on the planet. Caramba, mano. We invite everyone who has not yet experienced ESO to give it a try and create your own stories in our shared world. There's no required subscription and thousands of hours of content to dig into, solo or with friends. Explore nearly every corner of Tamriel with no level restrictions. It's magical being able to travel almost anywhere you please from the moment you enter the world. ESO is available on PC and Mac in addition to previous and current-gen consoles, including a purpose-built next-gen version for the Xbox Series X and S with high-fidelity graphics and enhanced performance modes. An added bonus for Xbox players, it's on Game Pass. And starting today, for a limited time, we're making all past chapters available to explore for any player, so everyone can test drive all of our adventures, including our take on Skyrim, Morrowind, Oblivion, and much, much more. At ZOS, we have so many passionate and talented developers who continue to add to Elder Scrolls lore by producing handcrafted, epic adventures, and I'm immensely proud to be a part of it. Believe me, we have tons more to share, and I can't wait for the team to show it all to you. Join us after this show for the 2023 ESO Global Reveal, where we'll go deep into all things Necrom. Thanks, see you in Tamriel. Pia! Vem agora o Godfall. Vamos lá, bora pro Godfall. Já pensou se do nada eles pulam pra playground ali, do nada assim? Ia ser louco, hein? Vamos lá, Arcane Out. Something evil is swallowing up this place bit by bit. Nobody ever believes things can get this bad. Deve ter inspiração, gamer, com certeza, em diálogo. Then, o jogo influenciou gente pra caramba. But there are people who can fight back. Stick together! Eyes up! Mapa da ilha Redfall, Welcome to Redfall, Massachusetts, where the calm seas and sunny skies have been eclipsed by a legion of vampires. Redfall is a story-driven shooter at its heart, which can be played single-player or co-op with up to 4 players. Choose your hero, each with their own unique abilities, and form the perfect vampire-slaying squad to take back Redfall's haunted streets. Mano, eu vou jogar esse jogo pra caramba, velho. At Arcane, we make games where the world itself is as important as the characters. With Redfall, we take an exciting step forward, building a lovingly detailed open world to deliver our largest setting ever. Every inch of our open world is carefully handcrafted and packed with environmental storytelling. Explore the streets of a quaint island town,
From the once bustling downtown to the haunted forest to the decimated seaside boardwalk and gorgeously detailed landmarks. But it's not all danger all the time. There are safe places on the island where you can rest up, chat with survivors, and resupply. Here we're at the fire station, one of your home bases. This is one place you'll receive missions from survivors. There's something I need you to do. The old lighthouse in the bay. It's been used for over a century to keep boats away from the coastline. If we turn it back on, it's a warning to anyone trying to come to Redfall right now. Eles falaram que ele se aproxima muito mais de Far Cry do que de Left 4 Dead, de Back 4 Blood da vida. A galera queria comparar isso, né, esse jogo. Here's a vampire known as the Shroud. Shrouds blanket the area in darkness, disorienting their prey. They hurl lethal projectiles and can even shift through the floor to avoid damage. Aí, ó, a movimentação vai ser importante nesse jogo, hein, rapaz. Tá falando o cara que é um zero em jogos FPS. Mas o da Bethesda não vai ser hoje, né? Eu digo, tirando esse da Arcane, eu digo do Starfield, acho que foi marcado para outro dia, não é isso? Ou é hoje? Não ia ter Starfield hoje, eu acho. Ou estou enganado? Pode crer. Até o lançamento o nego vai achar que é Left 4 Dead, pode crer. Eita porra! Caramba, não morre? Agora morreu. Morreu, mas passa bem. Completou a missão, saiu. Ah, tá enviada. Aí sim, ó. Vai ter stealth, eu já gosto. The lighthouse is back up, but there's more waiting for you. Taking down vampires angers the vampire gods, who will summon the Rook to take you down. Que jogo louco. Porra, esse ainda não tinha mostrado, hein? Eita porra. Como é que mostra esse trem? To what you'll find outside of the main story missions. There's so much waiting for you. Redfall is filled with encounters that can pop up anywhere, like this brewery that's fallen under cultist control. Save the locals from being offered to the vampires. Like our past games, you can approach a mission in many different ways. Always be ready to improvise. Remy uses her combat robot Reborn to help distract and eliminate the cultists. Mas por que isso será? We got him, Reborn. Mano, será... Pra gente fazer pra esse jornalista, será que esse jogo vai mesmo ser lançado esse ano, mano? O Starfield? Será que não vão adiar de novo? Porque fazer um evento fechado pra jornalista, pra mim, significa mais ou menos isso, sabe? Dizer assim, não, o jogo tá aqui, ó, o nível que tá, mas a gente precisa terminar ele. Sei lá, não sei, cara. Pra mim é a mensagem que passa. Espero que não, né? Eu também acho que ele vai ser um jogo grande, não vai ser um jogo muito curto, não. Eita porra, é o Witch? Everyone's safe. Let's move on. Exploring Redfall will take you beyond the bounds of reality as you investigate otherworldly psychic spaces to unravel the vampire's secrets. Take this vampire nest. These deadly layers change each time you step inside.
Jacob sends out his raven to tag. Mano, esse jogo vai ser muito massa pra jogar em galera, cara. Teleporter instantly closing the gap. Ah, pô, que massa, mano. Aí isso é bom que ele paralisa geral daí. Ah, não, esse é só do raio geral. Mano, esse jogo tá maneiro, pô. Só que esse é um jogo que eu acho que eu vou querer jogar em galera mesmo. To destroy a nest, you have to take out its heart, and all of the vampires willing to die to protect it. Não, eu também acho que tem que lançar esse ano, mas eu acho estranho fazer um evento só pra jornalista. Não entendi a moral. Por que só pra jornalista? Vocês estão me entendendo? Now escape the nest before it comes crashing down. It'll collapse any second. Nests aren't the only psychic spaces. You'll find dangerous pockets all over the island. It's all vampire turf, so tread carefully. I got you. Eita, é o Scorpio. Get over Redfall here. won't truly be safe until the vampires are wiped from the map. Não vai ser segura, não tinha nem percebido isso Another one of ainda. your missions is to take back Redfall neighborhood by neighborhood. Find safe houses hidden all over the island, and then work your way up to the vampire controlling the neighborhood. To reclaim this neighborhood, you'll have to defeat a powerful vampire called the Siphon. Whether you dive in solo or with friends, each hero can take on any situation. Each brings powerful, unique abilities to the fight, and the upgrades you choose change how they play. Here, Layla's lift ability can be upgraded to launch teammates for airborne attacks. Upgrade Layla's umbrella ability with bullet hail to absorb enemy bullets and release the energy back at them. Derrotou, já era. There are Conquistou a many cidade. ways to customize your hero's ability tree to match your playstyle. Nighty-night. Let's get some light on the Viu ali o marcador na cabeça ali, fica toda azul a região que ele vai atirar, que tá a There's a mira. wide range of weaponry, from military gear to new vampire slaying Eu inventions, achei from shotguns diferentão. to sniper rifles. Well. Lembra um pouco do que o Halo Infinite fez. And of course, there's also vampire stakes. Find these in the world to customize your weapons. Isso aí vai... Se eles botarem pra galera ir customizando as armas só visualmente, eles vão fazer uma grana legal com esse jogo. When you reclaim significant sections of Redfall, the last step is to face the underboss who controls, or used to control, that neighborhood. Underbosses are powerful elites of the vampire gods, with their own unique abilities, like this one's shield. When you prove yourself against the underboss, you'll receive a key of sorts. A skull that gets you one step closer to facing the ultimate threat, the vampire gods. Eita! Mais um! Tá maluco? Thank you for visiting Redfall. And thank you for all the support you've shown Arcane throughout the years. Manda uma chavezinha aí pra nós, That our Arcane. games can be tough to define. Umas 10, umas 40 pra distribuir aqui no We chat make pra the nós kinds of jogar games antes. we love to play. And that's how Redfall was born. We blended everything we love here at Arcane Austin. Immersive open worlds, unique and customizable heroes, RPG and FPS gameplay. And of course, our signature storytelling and rich world building. Along with our spin on one of the most classic monsters of all time. Vampires. It's been amazing to see how all of us have pulled together to deliver our vision for something new. Eu achei que eles iam falar do Redfall is Drácula. the biggest, most ambitious game we have ever made. Our teams dove headfirst into this new opportunity, and we can't wait for you to experience Redfall for yourself. Thankfully, you won't have to wait too much longer. Redfall is Data. coming on May 2nd. Aê, 2 Thank de you maio. again for joining Ô, us. glória. And we'll see you soon in Agora Redfall. sim, uma data. Porra, finalmente. Pô, nem vi se o Forza Motorsport tinha data, eu não vi. Perdi essa. Eles falaram a data do Forza? Não.
Motorsport. 2 de maio, hein, rapaziada? (2 de maio, aleluia. Agora sim. Só pra nova geração também, hein? Não adianta, né, cara? Já estão começando a... Eles tinham falado que eu dava suporte pra 2 anos. Acho que pros demais só via cloud. Como em 2023, não falaram mesmo. Opa! Ah, tá. Pensei que tinha uma surpresinha ali a mais. Além do Hi-Fi Rush. 3, 2, 1. Eu gostei desse formato de evento, galera. Bem produzido. É diferente dos outros directs, não é só joga um monte de trailer e deu. Eu gostei desse formato. Pra mim é o formato mais da hora que o Xbox pode adotar, cara. Papo reto. Não sei vocês. Mas eu digo pra falar sobre os jogos que já estão ali em desenvolvimento. Achei maneiro pra caramba esse formato, cara. Thanks, and see you in Tamriel. Eu acho que eles devem ter ajustado um pouco a gameplay, mas... Alright, let's do this. Pô, essas dentaduras de vampiro que vinham com chiclete. É isso aí, rapaziada. Legal, gostei do evento, hein? Gostei do evento, mas e vocês? Deixa eu voltar aqui pra tela aqui. Gostei do evento, cara. Deixa eu botar aqui, vou ver se eles vão... Vou deixar rolando aqui só, tipo, somzinho baixo mesmo. Deixa eu botar já... Bater um papinho com vocês antes de... Deixa eu ver aqui os comentários de todo mundo. Vamos lá. O vazamento tava certo. No Forza só foi falado que sai esse ano. Quero um Series S, pelo amor. Cara, você não tem noção também. Foi mesmo comigo, Alisson. Eu tive que, tipo assim... A Warner tinha me dado a chave do Gotham Knights e eu não tinha onde jogar. Aí eu falei, cara, eu não posso perder a review do Gotham Knights. Aí foi onde eu dei meus pulos pra conseguir um Series S, cara. E eu não podia comprar, mas comprei. Apertei as contas, tudo, mas é isso aí. Tudo pra poder fazer conteúdo, poder ter as reviews e tudo mais. Mas, ô Bial, em que sentido tu fala que tava diferente? Me descreve aí nos comentários ali o que tu achou que tava diferente do que foi apresentado a primeira vez, assim. Porque eu acho que ali eles mostraram o uso de mais armas, daí eu acho que teve algumas diferenças ali, mas em algumas armas que eu já tinha visto antes eu não senti tanto essa diferença que você percebeu aí. Mas me dá um toque pra eu ver depois com mais calma também. Galera, gostou também, cara. Eu achei sem reclamações. Eu acho que o evento, ele não prometeu nada além de que era isso, mas entregou um pouco mais, que foi com a chegada aí do Hi-Fi Rush, né, cara? O jogo já tá disponível para baixar no Game Pass. Eu terminando a live aqui, com certeza já vou botar para baixar. Vou preparar os vídeos de amanhã. E eu gostei de um modo geral desse formato de evento, cara. Eu acho que a Microsoft precisava de um Direct para chamar de seu, e eu acho que esse é um formato assim que é o formato certo. Tem ali toda uma qualidade de produção com os desenvolvedores, um trabalho assim com umas jogadas de câmera, uma câmera da hora e tal, que te explica o que é o jogo, te mostra o que é o jogo, sob a perspectiva tanto do desenvolvedor quanto da própria gameplay, que a gente tira aqui as nossas impressões, né? Isso eu achei muito da hora, cara. Acho que eles foram perfeitos nesse evento, nesse formato. Espero que eles prossigam e que o próximo Direct seja com a Playground, seja com a Rare, seja com o pessoal aí da Avalanche, né? Pra gente, com o pessoal da Ninja Theory.
Aí vai ser maneiro. Pode ser a qualidade, tá, ô Biel? Eu tenho quase certeza absoluta que é com relação à qualidade, porque isso eu também percebi. Mas foi porque a gente tava assistindo aqui com um vídeo comprimido e eu também numa resolução menor. Porque minha live tava atrasando, lembra? Por isso que eu tive que derrubar, iniciar ela e diminuir a resolução de saída pra vocês, que só tá em HD, não tá em Full HD. Depois olha de novo a live. A live não, os vídeos direto da transmissão. E aí você bota na melhor qualidade lá que você vai ter, eu acho que uma perspectiva melhor. E com relação à placa de vídeo, galera, não, eu vou pesquisar sim, gamer. Eu vou pesquisar sim. É porque assim, cara, eu vou falar a real pra vocês. Tem o meu trampo. E eu tenho minhas questões de saúde, que a galera já sabe aqui. E aí a gente vive sempre no aperto por conta de algumas coisas. E meu trabalho no YouTube, que eu levo bastante a sério, mas eu não consigo investir mais no canal. Então o apoio de vocês é sempre muito importante, sabe? Eu vou botar uma meta aqui de uma placa de vídeo pra gente se juntar aí, a galera quiser apoiar, pra gente melhorar aqui as qualidades das transmissões, tá? E aí a gente vai fazendo as lives, que já é uma coisa que eu tô com vontade de fazer há um bom tempo. Já comecei a fazer esse ano, né? Cobrir os eventos do Xbox é uma prioridade pra mim também, que eu não fiz isso nos outros anos. E eu acho importante. E ter esse contato com vocês também, né? Porque às vezes eu faço vídeo, tá ligado? Então, tipo assim, é o meu vídeo falando sobre algum assunto e eu não tenho essa interação aqui com a galera. E eu estava sentindo falta disso desde o início, quando eu criei o canal. Então agora a gente vai conseguindo conquistar as coisinhas aos poucos aí. E eu sei que com o suporte da galera aí, eu sei que a gente vai chegar longe. Mas então tá, meus amigos. Eu acho que o evento tá entregue. A nossa live aí do evento foi boa, apesar dos problemas técnicos no início. Foi legal acompanhar aqui com vocês aqui todos os updates aqui dos estúdios Xbox da Bethesda. Espero que nos próximos eventos a gente cubra também, a gente participe aqui com todo mundo. Fiquei feliz com a quantidade de pessoas que participaram da live de hoje. Geralmente minhas lives aqui no YouTube davam 5 pessoas, agora a gente já teve um pico aí de quase 50 pessoas, valeu mesmo. E é isso, amigos, eu vou lá preparar os vídeos que eu tenho que preparar, porque a semana vai ser longa, tô feliz, vou ter que jogar o Hi-Fi Rush também, vou madrugar pra variar. E galera, muito obrigado aí por participar, obrigado aí por se dispor a me ajudar aí com relação à placa, e a gente vai vendo isso daí, beleza? Galera, vou finalizando a live por aqui. Quero agradecer de novo, tá? Mais uma vez, pela 5ª vez. Obrigado a todo mundo que participou aqui, viu? Então é isso. Até a próxima live ou até o próximo vídeo. Valeu então, rapaziada. É nóis. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo. Também de assistir os outros vídeos que estão lá do canal, caso vocês ainda não tenham assistido. Tem o short também, que eu estou publicando algumas coisas lá e tal. Minha cachaçinha também é lá. E é isso. Até a próxima, valeu galera, então, fui! Pode deixar, na próxima eu não fumo aí pra esquecer dos assuntos, cara. Eu sou meio, realmente eu tenho uns déficits de atenção às vezes.